Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus tem força de vida, tem força de salvação. Por isso nós precisamos todos os dias nos dispor para permitir que a palavra nos oriente. É ela a luz que ilumina o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não podemos traduzir o projeto de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido a mais uma vez aproveitarmos esta oportunidade, este tempo de graça que o Senhor nos concede. Todos os dias reservar este momento para nos colocar diante de Deus e em atitude de obediência acolher a sua palavra. Vamos escutar mais uma vez a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós, dirigida à Igreja no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória, sentarmo-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto do Evangelho que hoje nós escutamos, certamente é um texto já muito conhecido por cada um de nós. Mas a palavra de Deus é vida, por isso cada vez que a escutamos, nós a escutamos de um modo novo. A palavra fala com cada um de nós de um modo novo. Afinal de contas, a nossa vida é dinâmica, a história é dinâmica, e a palavra fala com a nossa história. E cada momento da história nós trazemos também diante de Deus experiências diferentes. Hoje, nós vemos no Evangelho, primeiro, o pedido desses 2 discípulos de Jesus e depois, logo em seguida, vemos essa discussão entre os discípulos. O que nos ensina este Evangelho? Antes de tudo, é preciso que contextualizemos esta mensagem. O que nós terminamos de escutar aqui está logo em seguida do anúncio da paixão feito por Jesus. E é muito interessante compreender isso, porque Jesus vai falar da sua entrega. Ele deve ir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos poderosos, sofrer, passar pela cruz, vai morrer e ressuscitar no 3º dia. Mas vejamos a contradição entre o Mestre e os seus discípulos. Enquanto Jesus está falando da sua entrega, da sua paixão, enquanto Jesus está falando da cruz, da sua doação e abnegação, os seus discípulos estão em busca de lugar de honra, em lugar de distinção. Muitas vezes, meu irmão, o mesmo pode acontecer comigo e com você. O mesmo pode acontecer na igreja, em nossa comunidade. Criamos essa distância
entre aquilo que é a escolha do Mestre e aquilo que nós, que dizemos ser os seus discípulos e discípulas, escolhemos para a nossa vida. Usamos o nome de Jesus, mas no fundo, estamos buscando as nossas próprias satisfações. É isso que acontece no Evangelho. Ao falar da sua entrega, 2 dos discípulos de Jesus, Tiago e João, o interpelam, como diz o Evangelho. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ao que ele perguntou: O que quereis que vos faça? E disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então vejamos bem, enquanto Jesus está falando da sua dor, da sua paixão, do seu sofrimento, por amor a cada um de nós, da sua entrega para nos salvar, os seus discípulos estão interessados em lugares de distinção. Tomemos, meu irmão, minha irmã, o devido cuidado para que entre nós não exista também esta contradição. Quem decide seguir o Mestre também tem que ter a coragem de participar do mesmo destino do Mestre. Não cabe a nós instrumentalizar Jesus para buscar favores que interessam às nossas próprias vontades. E vejamos como Jesus reage a este pedido dos seus discípulos. Diz assim, Jesus, diante deste pedido: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei? E ser batizados no batismo que serei batizado? Ora, o que é este cálice? O que é este batismo? Este cálice que Jesus está dizendo aqui e esse batismo é justamente a sua entrega, é a sua cruz, é a sua paixão. Por isso Jesus interpela esses 2 discípulos, como se estivesse dizendo: vocês também têm disposição de participar do meu cálice e do meu batismo? A princípio, esses 2 discípulos ainda não compreendem que cálice é esse que Jesus está dizendo, que batismo é esse. Por isso respondem: sim, podemos. Ao que Jesus diz: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Jesus sabia que mesmo naquele momento, esses discípulos ainda não compreendendo a sua missão e que tipo de Messias era ele, mas de fato, uma vez decidido a segui-lo, eles também participariam da sua mesma dor e do seu mesmo sofrimento. Tanto que quando olhamos a vida dos discípulos de Jesus, todos eles também tiveram como fidelidade a coragem de entregar a sua vida por Jesus. Mas Jesus conclui dizendo assim: assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Portanto, Jesus é muito claro com os seus discípulos. Seguir Jesus não é para que ocupemos lugares de honra e distinção, mas é para que em tudo procuremos realizar a vontade do Divino Pai Eterno, como fez Jesus até as últimas consequências. Mas parece que este espírito interesseiro não era somente desses 2 discípulos, tanto que o Evangelho vai dizer assim: ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhe disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os grandes as tiranizam. Portanto, Jesus apresenta aos seus discípulos que o seu segmento está na contramão dos valores deste mundo. Olha o que diz o Evangelho: entre vós não será assim, ao contrário. Aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Portanto, no segmento de Jesus, grande é aquele que sabe servir. Grande, ou o primeiro, é aquele que é servidor de todos. Jesus inverte a lógica do reino. Servir é o maior valor do cristão, de um discípulo e discípula de Jesus. E por que esse ensinamento de Jesus tem valor e autoridade? Porque aquilo que Jesus ensina é aquilo que ele vive. Diz o Evangelho: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o cristianismo não é para que ganhemos a vida neste mundo. O cristianismo é para que
como Jesus, saibamos dar a vida neste mundo para ganhá-la na eternidade. Terminamos de ouvir e refletir esta mensagem do Evangelho tão forte, tão necessária para a nossa vivência da experiência cristã, do discipulado no seguimento de Jesus, e agora com o coração agradecido por este alimento salutar que nos é concedido, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e façamos com o coração sincero a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te pedimos no dia de hoje o espírito da humildade para nos colocar no seguimento de teu Filho Jesus, servindo ao teu reino com disponibilidade, com generosidade, com humildade, sem o espírito de vaidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos coerentes com o Evangelho que terminamos de escutar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.